entre esse corpo e o espírito, existe o que ele chamou de perispírito. Esse perispírito é que se fosse esse ponto de conexão. Então, o estudo do espírito vai mergulhar nesse estudo desse perispírito, que é revolucionário. Ainda o mundo acadêmico oficial ainda não discute isso. Esse corpo perispiritual, esse corpo espiritual. Você quando desencarna, quando morre, vai continuar existindo. O seu espírito continua vivo. Mas esse espírito vai ter uma forma, no caso nosso, humana, que é esse perispírito é que vai formar esse corpo. E esse perispírito é que vai formar esse corpo nosso. Antes de cada um existir, o perispírito já existia com o espírito. E para existir, esse perispírito vai ser molde para a formação desse corpo. E quando desencarna, esse corpo vai ficar aqui e esse perispírito vai viver ligado com o espírito de acordo com o seu grau de entendimento, de compreensão. O perispírito é que vai ser a base nossa de saber os pontos que vamos ficar. O perispírito de uma frequência mais sutil é porque o espírito está melhor. O perispírito mais grosseiro, o espírito ainda está vivendo experiências mais grosseiras. Mas a proporção que vamos evoluindo, esse perispírito também vai evoluindo, ele vai sendo polido. Por isso que o espírito puro, ele vai na direção da luz. E quanto mais ele vai evoluindo, esse perispírito também é luminoso, dependendo do caminho. Aí o mundo acadêmico não estuda isso ainda, o mundo acadêmico oficial. Mas o perispírito é que vai explicar uma série de coisas para nós. O perispírito é que vai explicar o entendimento do que é uma doença, como é que a doença se instala, como é que vem no corpo, como é que melhora a saúde. É com o perispírito que nós vamos entender os fenômenos mediúnicos, como é que os espíritos se comunicam. É com o perispírito que nós vamos entender que ele é fácil de mudança, ele é muito plastificável, ele muda fácil. O pensamento, os sentimentos vai influenciar o perispírito. E esse perispírito, ele tem uma gama imensa de entendimento. Se o sujeito vai reencarnar, esse perispírito é como se fosse um modelo. Uma casa, vai fazer uma casa, você faz a planta primeiro, então tem o modelo, mas esse modelo, ele vai, no processo de reencarnação, ele vai diminuir de tamanho, ele precisa disso, e é bem estudado, tem muito material sobre isso. Mas quando a pessoa desencarna, esse perispírito, ele vai sofrer mudança, porque vai ficar um corpo aqui, uma parte mais energética aqui, e esse perispírito vai sofrer algumas transformações dentro de coisas que ele não vai precisar do outro lado, como aqui, no exemplo, o aparelho digestivo nosso é diferente do mundo espiritual. A musculatura nossa não é desse jeito. Então ele tem que sofrer algumas transformações. Aí, esse perispírito, ele é muito interessante o estudo dele, porque o Allan Kardec chamou que tem esse corpo, esse perispírito, e o perispírito é como se fosse uma cebola. Você tem várias camadas. Não é que você é uma em cima da outra, não, é como se uma interligasse com a outra e entrasse uma na outra. Então tem como se tivesse várias camadas. Então os espíritos dizem, olha, quando vai começar lá no processo de evolução, lá atrás, milhões de anos atrás, vai se formando esse perispírito. Ele diz, primeiro se forma o corpo mental, que vai dar origem ao perispírito. Ele diz, forma esse corpo mental que vai dar origem. E esse perispírito, para se ligar com o corpo, ele está numa matéria mais sutil. É como se ele estivesse na quarta dimensão. E nós estamos aqui na terceira. Então, entre os dois, precisa uma ligação. E essa ligação que ele chama de dizer o corpo etérico, entre o perispírito e o
o corpo, tem um corpo etérico, essa energia vital, que desaparece. Quando a pessoa morre, ela vai desaparecer. Então, quando nós estamos dormindo, o nosso corpo fica ligado com essa energia vital, com esse corpo etérico, e o perispírito, o corpo mental e o espírito. Só que o espírito, às vezes, vai sair. Durante o sono, a gente pode sair, ir para outros lugares, outros países, tudo isso pode fazer. Mas esse corpo etérico fica ligado com o corpo. Não se afasta mais do que 10 metros, sem não dá problema. Esse corpo etérico, quando o corpo morre, o corpo etérico também vai ficar aqui, vai voltar para a natureza. Então, desse corpo etérico tem uma série de explicações para nós entender o fenômeno mediúnico, como é que isso acontece. O sujeito é como se o espírito se afasta um pouco. O médium, ele vai fazer isso e fingir acordado. É como se o espírito dele fizesse afastar um pequeno, desacoplasse um pouquinho, para ele passar essa energia e formar o que ele chama de ectoplasma. Esse fenômeno de materialização, que o espírito se materializa, é que ele chama isso da vida do espírito, esse ectoplasma. Mas o que eu queria chamar a atenção que tem isso. Aí o sujeito diz, e o que é que nós temos já de ciência que pode confirmar isso? Porque o espiritismo chega e está trazendo as informações. O mundo de ciência, ele precisa comprovar. É assim que funciona. Mas na ciência, ela trabalha assim, a ciência. Por exemplo, o cientista, lá atrás, falou, olha, existe o átomo. Essa é uma informação que veio antes de Cristo, lá os gregos já falavam, tem um átomo. Só mais recentemente é que o cientista vai estudar, ele tem átomo, ninguém vê, ninguém está acreditando. O cientista vai estudar e diz, olha, realmente existe o átomo. Aí ele diz, olha, tem a lógica que tem o átomo. Aí outro cientista diz, olha, e a lógica, ele inicialmente faz explicação matemática e depois uma prática. Olha, tem um átomo, e esse átomo, tudo indica que tem um núcleo e tem alguma coisa na periferia rodando. Aí um outro cientista diferente, outro, diz, realmente aqui em volta do núcleo tem o que ele chamou de elétron. Aí outro cientista, outros, vai dizer, esse elétron tem carga. Aí outro descobre, é carga elétrica negativa. Aí outro vai e diz, e ele tem massa. Aí outro vai e mede a massa. O trabalho é muito lento, é de muitas mãos. Então, até o átomo tem um núcleo, tem. Aí um descobre, olha, tem partícula positiva aqui no núcleo. Aí o outro botou o nome ali de próton naquilo. Aí o outro veio e diz, mas tem uma partícula aqui neutra, botou o nome de neutra. Aí outros descobrem, tem outras partículas aqui dentro. Aí vai dando a carga, a massa, aí vai isso. A coisa vai longe, não é assim. Então esse estudo do perispírito não podia ser um cientista só que veio, deixou o trabalho. Agora vamos demonstrando isso. Então tem alguns cientistas que já trabalham com isso e trabalham. Eles que já trabalham. Existe, por exemplo, o Dr. Burt, Haroldo Burt, inglês, mas ficava nos Estados Unidos, ele estudou um campo que ele disse, só existe um campo elétrico que ajuda a formar os seres. E ele mede esse campo elétrico no ovo, na salamandra, ele mostra que tem esse campo elétrico. Ele diz, uma planta, ele mede o campo elétrico e diz, ela vai ficar desse tamanho. E ela fica, porque o campo é como se tivesse um campo invisível que está organizado daquela forma. Isso é um trabalho de ciência bem provado, bem trabalhado. Ele diz, existe esse campo elétrico. Aí vem o Hernani Guimarães, que é um cientista nosso, e diz, existe um campo que ele chama de magnético. Um campo magnético que ajuda a formar isso. Ele vai e faz um trabalho. Ele chama até esse campo, ele diz, um modelo organizador biológico que faz isso. E ele diz, esse campo magnético,
Tudo indica que quando ele faz rotação, ele corre perpendicular e produz um campo elétrico. Aí ele diz, dando razão para o outro, e para ele existe um campo elétrico que forma um campo magnético, um campo magnético que forma um campo elétrico. Ele vai formando e mostra por experiências. Eu lembro, o Hernani fazia aparelhos. Eu lembro de um trabalho do Hernani já desencarnou, era daqui nosso, um engenheiro. Ele fazendo, medindo os campos morfogênicos, que ele chamava campo morfogênico, esses campos de bactéria. Ele fazendo isso com Escherichia coli, ele media aparelhos, construía aparelhos para medir esse campo. Então existe um cientista chamado Roberto Sebrae, que esse ainda está encarnado em inglês. Ele criou, que ele fala campo morfogênico, ele diz existe um campo, e ele prova, comprovando cientificamente, existe campo que existe, que forma isso, todos os seres. Que bate o que o Espiritismo está dizendo, agora tem um campo, tem um perispírito, que vai formar esse corpo etérico, que vai formar um corpo. Ele está dizendo isso. Aí os cientistas vão, é por isso que eu estou dizendo, é preciso muitas mãos para ir trabalhando isso. Então, por exemplo, os matemáticos, eles fazem o trabalho, às vezes, antes, por exemplo, quando vai fazer um estudo elétrico, uma partícula, antes eles fazem cálculo de matemática, eles dizem, matematicamente é possível que exista isso. E depois eles vão para a prática para demonstrar. Então existe um cientista, o William Tiller, lá nos Estados Unidos, professor de material de construção, professor de engenharia da Universidade Americana, que ele diz que matematicamente ele não conhece o Espiritismo, mas ele conhece essas informações do esoterismo e essas coisas. Ele diz, existe o corpo astral. E ele faz cálculo matemático e diz, existe o corpo astral, que é o que o povo chama de perispírito. Ele diz, por quê? Ele diz, olha, o nosso corpo aqui trabalha na velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Mas se passar a velocidade da luz, então é como se você pega um objeto, esse objeto aqui arremessa com uma velocidade, teoricamente, esse objeto, se chegar na velocidade da luz, ele vira luz. E se passar da velocidade da luz, ele vai ficar -1, -2, -3. Então, ele, matematicamente, ele diz, olha, existe realmente velocidade acima da velocidade da luz. Isso todo mundo sabe que matematicamente é fácil de provar. E ele mostra que esse perispírito está numa velocidade acima da velocidade da luz. Por isso que nós só assistimos o que está na terceira dimensão. Terceira dimensão que você vai para frente, vai para cima, vai de lado. Agora, a velocidade da luz, acima da velocidade, está na quarta dimensão. Por isso que o espírito está lá na quarta dimensão, a pessoa não vê. Quando ele reencarna, ele cai na terceira dimensão. Aí todo mundo vê, ele encarnado. Ele está aqui, está na terceira dimensão. Ele desencarna, ele passa para a quarta dimensão. Você não vê, mas ele está aí. Então eles vão provando a ciência como é que vai trabalhando, assim devagarzinho. Aí os espíritos dizem, olha, a informação sai lá do espírito, pensa, o sentimento dele, ele forma um pensamento do espírito. Então o pensamento é matéria. Mas como é que essa matéria chega aqui no corpo? Ele diz, vai passando por muitos caminhos, vai passar pelo corpo mental, pelo perispírito, corpo etérico, até chegar no corpo, chegar aqui no sistema nervoso, chegar no cérebro, na região do cérebro, até chegar no terceiro, tem uma série de caminhos. Aí eles pegam e dizem, olha, um dos caminhos que faz esse mecanismo de vir a informação, ele diz, os acupunturistas falam que existem os canais meridianos, que estão no corpo etérico, no perispírito e no corpo espiritual. Aí o cientista pega, aplica, por exemplo, uma substância radioativa, o fósforo 32, no ponto de acupuntura, e mostra que se não existisse, ela espalharia todo o corpo, mas não, ela corre por aqueles canais,
que é invisível, porque está no corpo espiritual, ela corre. E existe porque tem um aparelho para medir, olha, isso está acontecendo, ele diz existe. E os espíritos dizem, olha, eles usam esses canais para ter informações. Aí eles falam, mas esses canais existem. Isso. Aí eles vão falar, existe, o André Luiz diz, tem um centro de força, que é o que os orientais chamam de chakra, diz, tem um centro de força, que é o chakra no corpo espiritual, no corpo etérico, que está no corpo mental. E esse centro de força vai fazer distribuições, então as informações vão passando por lá. Então, quero dizer que isso já são demonstrados, esses canais de acupuntura, de meridiano, esses centros de força, já tem demonstração científica. Naturalmente, quando vai mais para cima, tem mais diferenças que a gente precisa entender. Por que estou dizendo assim? Nós podemos entender, então, esse raciocínio. Então, existe esse perispírito e já tem algumas demonstrações. Tem outras, mas estou dizendo que essas aí já é comprovada, já dá para se discutir. Lógico, quem não acredita no espírito não quer nem saber disso. Porque, isso não existe. Quem não acredita no espírito não pode acreditar na reencarnação, ele não acredita no espírito. Se ele não acredita no espírito, ele não pode acreditar na mediunidade. Então, falar de mediunidade para alguém que não acredita no espírito é perda de tempo. Falar de reencarnação para alguém que não acredita é pouco de tempo. Falar até mesmo de perispírito para alguém que não acredita é perda de tempo. Mas isso, é assim que vai ser trabalhado no meu irmão. O que é que eu queria dizer com isso? Nós estamos aqui, nós estamos num processo de evolução. Então nós vamos alterar o nosso perispírito, alterar e muito. E você vai alterar o espírito quando chega do outro lado, ele tem um perispírito mais bonito, o mais feio depende dele. O sujeito que ama muito, que é bondoso, que é alegre, que é de caridade, de paz, o perispírito dele também altera. Porque ele altera uma maneira de ser de cada um. O espírito atrasado, que só pensa no mal, o perispírito dele também vai ficar ruim. E esse perispírito vai ter peso, esse peso. E depender dele, vai ficar onde o peso do perispírito dele. Então existe espírito que fica lá embaixo nas trevas, isso existe. Mas normalmente é porque são muito ruins. Viveu a vida ruim. É um grande traficante, é um sujeito que matou muita gente, um pistoleiro aí terrível, um ditador sanguinário. Essas pessoas, a gente sabe que não é fácil para ele. Você vê agora, teve esse problema lá de Israel, do Hamas. Teve gente lá que demorou criancinha, uma pessoa que não está boa. Sequestrou um menino de 7 meses. Então, como é a pessoa sequestrou uma criança de 7 meses? Tem um que arrancou a mama de uma mulher para jogar bola. Quer dizer, o espírito dele está muito mal. A situação dele não vai ficar boa do outro lado, porque ele é muito trevoso. Então, mas nós temos uma gama imensa de coisas. E aí a pessoa precisa tomar consciência. Então, eu tenho isso, tenho. E como é que eu faço? Você não tem outro jeito, você tem que começar a ter o caminho do bem. Quem toma o caminho do bem não vai se arrepender. É o caminho do bem que vai lhe dar paz. Porque todos nós nascemos para fazer o bem. Nascemos com a virtude do amor dentro de nós. Às vezes a pessoa toma outras virtudes doidas. Você resolve ser vingativo, fazer mal, ele vai criar problema para ele. E mais cedo ou mais tarde ele vai ter que resolver aquilo. O amor é expansivo, você expande, você faz o mal, você se retrai. Se retrai, ele forma tipo uma capa em cima dele. Vai chegar uma hora que ele deforma o perispírito dele, deforma, e ele vai ter que melhorar, e a melhora vai ser pela dor, no meio do caminho. É igual um obsesso, o obsesso está lá, ele tem que romper. Então, às vezes, a dor é o único caminho para o sujeito melhorar. Vamos imaginar nas trevas embaixo da terra, é a situação ruim. Vamos imaginar que tem ali quilômetros e quilômetros daquela lama, aqueles espíritos sofridos, mas de vez em quando tem aqueles despenhadeiros ali. E os espíritos que estão tão atrasados, tão ligados,
que às vezes fica um em cima do outro, aquele sofrimento, imagina 10 anos, 20, 100 anos, que sofrimento não dá. Eu sempre disse, e esse sofrimento é eterno? Não, Deus não é eterno. Mas ele, às vezes, precisa se esvaziar. Mas não falta mãos de espíritos abnegados andando por ali. Na hora que vê uma condição de melhor, ele já tira. Na mão de Deus não abandona ninguém, tira dali. E às vezes aquela pessoa saiu e nem tem condição de discutir sobre a reencarnação dele. Ele vai reencarnar logo, da forma muito chata. Geralmente ele está sofrido. Tipo, pensa o quê? Que nessas festas de carnaval tem um bocado de espírito na fila ali, porque vai ter muita gravidez ali e que ele aproveita e ele aproveita. Às vezes, porque ele precisa. Tipo, pensa o quê? Que nessas discotecas que está rodando droga pesada, pensa que tem filas de gente querendo ali, ele aproveita. E aproveita na maioria desses. Vai nascer naqueles prostíbulos, quando a mulher abandona, o pai não quer saber dele, ele vai sofrer e alguém diz, olha esse menino, coitadinho, nasceu todo deformado, aleijado, que sofrimento. Quer dizer que sofrimento, ele estava pior lá dentro, ele estava vivendo naquelas trevas lá, um em cima do outro, 100 anos, 200 anos. Ele tem uma beleza agora, você que pensa que ele tem uma beleza, porque o sofrimento vai fazer ele avançar. Às vezes o sujeito deforma tanto pelo espírito, que fica, como ele diz, uma voz. Aí o karma é sofrido para ele, mas é a forma que ele vai avançar na forma humana. Então não falta a mão de Deus para ajudar. O sujeito está, esses fábricas suicidas, é muito sofrimento ali. É um sofrimento grande. Então, Deus, mas não falta espíritos evoluídos rodando ali, tentando ver o sujeito mostrar um sinal já tira de lá. A mão de Deus não para de ajudar. O Espírito fala de cara que só viveu assassinando, matando gente. A mão de Deus está lá também. Tem espíritos tentando recolher aquele que já tem condição de sair de lá. Esses políticos muito corruptos, dá sofrimento para eles. Mas não falta também espíritos bons prontos para tirar de lá. Tirar não quer dizer resolver o problema dele, mas às vezes já tem condição de vir, às vezes encarnação dura, mas já tem condição. Porque a mão de Deus, e geralmente esses espíritos que estão lá, são espíritos que conhecem o assunto. Diz aqui é um bocado de político corrupto. Ele já foi político corrupto há 2.000, 3.000 anos atrás, ele conhece aquela história muito bem e sabe da dor daqueles irmãos. Então lá, então o sujeito diz, o sujeito fez esses abortos, esses vários abortos no plenários, tem espíritos prontos para tentar ajudar. Porque não é fácil um menino ser abortado, às vezes arrancado em pedaços. Olha como é que está a cabeça desse espírito, ele sem entender nada. Tem mãos abnegadas ajudando, preparando, ajudando esse corpo espiritual, que às vezes precisa estar todo atrapalhado. Olha a mão de Deus não para de ajudar. E nós estamos aqui reencarnados, é muita gente tentando nos ajudar. Às vezes a pessoa diz, a situação minha está ruim, está difícil, e de dinheiro, e de saúde, problema familiar, de trabalho. E quantas almas estão torcendo por cada um aqui? Quantos espíritos familiares, amigos estão lá, torcendo, não são poucos. Às vezes a pessoa diz, eu estou sozinho, não tenho ninguém. Eles soubessem a quantidade de gente que está querendo ajudar. Às vezes uma colônia inteira está torcendo pela pessoa. Mas a pessoa está sofrendo. Sim, mas aquele sofrimento não é transitório, não é permanente. É transitório. Então a mão de Deus não para de ajudar. O nosso planeta está vivendo um momento sofrido. Ele vai mudar, vai deixar de ser um planeta de prova, vai ser um planeta de regeneração, vai melhorar. Mas nesse sofrimento, que aparenta ser ruim, vai ser melhor. É melhor porque o planeta vai melhorar. Agora, tem espíritos que estão tão rebeldes que vão ter que ser expulsos do planeta. Vai ser expulso. Como eu falei, o sujeito que vai lá arrancar a mama da mulher e vai jogar bola, o espírito desse não tem condição de ficar mais aqui. O sujeito que é traficante internacional, como é que ele vai ficar aqui? Não tem condição. Aí você olha, você observa assim, lá
quando o André Luiz fez o livro Nosso Lar, tem 80 anos, ele descreve uma cidade espiritual, ali em cima do Rio de Janeiro, uma cidade com 1 milhão de habitantes. Mas ele descreve, nas regiões próximas do Nosso Lar, um brau pesado, leve, as trevas e morte. E tem milhares e milhares e milhares de cidades iguais àquela, milhares e milhares de umbral, de trevas por aí espalhadas por todo. Tem espírito que estão lá. Aí você olha, naquele período para agora, nós tínhamos 2 bilhões de habitantes. Nós agora estamos com 7,5 bilhões de habitantes, num espaço de 100 anos, mais ou menos 7. Olha quanto cresceu. A gente disse, como é que cresceu tanto? Eles falavam que tinha uns 20 bilhões de espíritos na Terra. É que tudo indica que aqueles espíritos que estavam lá ali no umbral, nas trevas, reclamando, o planeta vai mudar, eu queria uma oportunidade. Os espíritos dizem, vai ter, está vindo. Aí, por isso que os espíritos dizem, olha, aproveitem a oportunidade, porque pode ser a última. Talvez não tenha mais outra, aproveita. Porque aproveita, e o camarada chega aqui, em vez de aproveitar, vai ser traficante, vai ser bandido, vai ser abusado de criança, e assim por diante. Não sabe as mais variadas de loucuras que tem aí. Então, o espírito desse, então tudo indica que nessa mudança, realmente vai mudar. Muitos espíritos desses serão expulsos. Então, é como se as trevas estão diminuindo para poder fazer a expulsão. Vai ter expulsão. Vai mudar. Então será um privilégio ficar na terra. Quando Jesus disse a terra será dos mansos, quando será na terra, é um privilégio. Então nós devemos aproveitar a oportunidade que a vida está dando. Quanto tempo de vida cada um vai ter ainda aqui? Você não sabe, pode ser 1 minuto, pode ser 100 anos, mas aproveita. Aproveita para qualquer gotinha de amor que você praticar, vai ser um tesouro na vida, mas amor sincero, não coisa por interesse, para ninguém ver, não é nada disso. Então, não perca a oportunidade de fazer o bem, tem chance de fazer o bem, faça. Às vezes, o bem às vezes é tão simples, às vezes você vai fazer só uma prece para aquela pessoa, não pode fazer mais nada. Está lá a pessoa ruim, você pede a Deus por aquela pessoa, não pode fazer mais nada. A outra você pode dar um pão, uma xícara de leite, sei lá. Outra você dá um abraço, outra você dá alguma coisa. Outra você dá um livro de presente, convida para o centro, cria esperança e vai trabalhando para melhora nossa. Se está vivendo momentos difíceis, você diz, o planeta de prova e expiação. Eu estou passando prova e expiação, mas é preciso. Então eu tenho que ter paciência com a minha prova e expiação. Não é fácil prova e expiação. Não é difícil. Uma mulher com marido alcoólatra dentro de casa não é fácil. Não é fácil também um marido com uma mulher psicopata dentro de casa. Não é fácil. Filhos mergulhados em drogas, essa loucura sexual que nós estamos assistindo aí no bocado de pessoas, jovens, bonitos, inteligentes, mergulhados em drogas, jogando fora uma encarnação belíssima, que está com o corpo bonito, saúde, inteligência, condição social, está jogando fora uma oportunidade que a vida está dando. Então quando o Allan Kardec veio falar com os espíritos, ele estava iniciando uma grande revolução na sociedade. Esta revolução de você saber que você tem um espírito, que tem esse corpo espiritual, e que esse corpo espiritual foi você que fez com o correr do tempo. É você que vai, porque Jesus chega e ilumina a estrada para nós. A estrada é essa. Agora, cada um é que vai ter que percorrer a estrada, não é ele que vai percorrer. É cada um de nós. Então, não adianta uma mãe querer que a filha, dizer para a filha amar. Ela pode dizer, mostrar que é bom. Mas é a filha que tem que amar. A mãe não pode amar pela filha, pode amar por ela. E às vezes dizer e dar o exemplo, mas é a filha que tem que amar. Não adianta, cada um de nós. Nós somos espíritos individuais, senão não estaríamos nesse planeta. Então estamos aqui e temos que agradecer a Deus a bênção de tanto estar encarnado, estar na terra, estar nessa escola abençoada da terra.
Terra, nesse planeta aqui nosso, nesse país como o Brasil, que tem essa variedade de informações para nós, e você já sabe disso, você diz, então depende só de mim, depende só de você. É você que tem que amar, ninguém vai poder amar por você. Você que vai alterar seu perispírito, você que vai fazer ele ficar mais luminoso, só depende de você. Ninguém vai poder fazer por você. Então, essa prática do bem, que não precisa ser coisas imensas, mas você tem que ir nesta direção. Todo dia diz como é que eu vou fazer o bem. Não perder a oportunidade de fazer o bem, porque nós precisamos fazer isso. Terminou o dia, você deu um balanço, não fiz o bem nenhum. Faz uma prece para alguém que você não é muito simpático, pedindo a Deus para essa pessoa ser feliz, mas não termina o dia sem fazer uma prece. Os espíritos vão dormir. O que é que os espíritos falam? Durante o sono, o espírito se desprende do corpo. De 75% dos espíritos entra em contato com o espírito atrasado, porque ele não se prepara. Se ele fizesse uma prece, pedisse a Deus, hoje da quarta-feira, aí ele já mudaria muito. Aí ele faz esses grandes crimes, essas grandes revoluções, é de madrugada que é preparado. Às vezes ele é instrumento e nem sabe. O André Luiz entrevistou um sujeito que estava do outro lado e ele pediu ajuda, disse, olha, André, eu era escritor, não era um escritor famoso, mas eu ganhava muito dinheiro com as minhas escritas. Eu fazia livros sem muita responsabilidade, incentivando a sexo, a droga, a liberdade. Ele disse que ele vendia muito. Quando eu cheguei do lado de cá, tomei um susto. A quantidade de gente que eu influenciei, eu nem sabia que eu estava influenciando tanta gente. E agora essas pessoas cobravam de mim. E ele dizia, eu escrevia, e eu nem sabia que eu era médium, eu estava sofrendo influência do espírito, o espírito me usava e eu escrevia. Chegou do lado de cá aqueles espíritos que me usavam, cobrando de mim, que eu tinha que continuar o trabalho, mas eu nem sabia, não queria isso para mim. Ele disse, aquelas imagens que eu formei, começaram a ver aquilo, tinha umas que formavam até imagens diante de mim. Então o camarada nem imagina, ele está só escrevendo, ele não imagina o que está escrevendo. O jornalista está escrevendo, ele não sabe o que é a responsabilidade que ele está indo. O sujeito está falando, ele pensa que não tem responsabilidade. Tem as consequências de tudo que você fizer. Por isso que o Espírito diz, ó, tome o caminho do bem, que é o que Jesus ensinava, olha, perdoa, ama, serve. Ele vai dizendo que é esse o caminho. Nós estamos ainda no planeta de prova, porque nós não amamos muito lá atrás. Se estivesse amado muito, a gente não estaria mais aqui. Então nós estamos ainda para aprender a amar. Estamos ainda nessa fase, precisamos aprender a amar. Não sabemos. E isso é um processo lento. Não é, isso não faz em 24 horas. É um processo muito lento. Então nós já temos esse conhecimento que o Espiritismo traz, é um tesouro para cada um. Porque a maioria das pessoas nem sabe isto. Nem sabe. O cara está escrevendo, ele nem imagina a responsabilidade do que ele está escrevendo. Ele está preocupado em ganhar dinheiro. Tá aí. O cara é jornalista e está fazendo uma reportagem puxando de um lado só, porque convém com ele ganhar dinheiro. O cara diz, você não sabe depois que está te esperando. Porque não é isso que você vê. O jornalista tinha que dar o fato, mostrar o fato é esse. Ó, quem pensa de um jeito pensa assim, quem pensa do outro pensa assim, e ele deixar o povo decidir, ele pode até dar opinião, eu sou mais a favor desse lado ou outro, mas ele tem que mostrar o fato e mostrar os dois lados. Ele mostra o fato e pensa no lado só, ele pensa que isso não vai ter consequência, vai ter. E vai e é grande, não é pouca não. Então nós precisamos ter cuidado com a semente que estamos espalhando. Jesus fala que nós somos um semeador. Ele disse, saiu a semear na beira do caminho, veio as árvores e comeu. Semeou no espinheiro, sufocou a semente. Semeou no pé da epura, teve dificuldade, não teve terra suficiente. Mas semeou em terra boa. Uma só deu 30%, outra 60%, outra 100%.
Então, nós somos convidados a ser semeador. Mas semeador de quê? Qualquer semente? Não. É sementes divinas que já está dentro de nós. A semente divina. É para semear a semente que Jesus mandou ensinar. Semear o amor, o bem, a caridade, a bondade, a divina. Porque semear coisa ruim, isso daí é um semeador perigoso para você mesmo. Então, a gente semeia coisa ruim, mas chega uma hora que não tem que mudar. A gente vai semeando. O que não presta, chega uma hora, precisa da dor para fazer a mudança. E assim nós vamos evoluir. Ora, então essas reflexões para que nós possamos refletir, lembrar da história de semeador, vai semeando, lembrar que essa história do bem espírito, só para encerrar, o André vai visitar uma senhora que ela está almoçando, ela é casada, o marido é viúvo pela segunda vez, ela é casada, senhora bonita, roupa bonita, colar, tudo muito. Aí ele olha e diz, essa mulher eu estou vendo umas manchas escuras nela. Aí ela termina o almoço, senta no sofá e cochila. Quando ela cochila, o espírito dela se afasta momentaneamente do corpo. Aí ele diz, olha aí, ó, o outro machuqueiro, aí, ó. Ela parece aquelas bruxas feias e tudo, porque na realidade ela é isso. Ela é isso, não é aquela aparência que está. E outro que às vezes está com a aparência feia, mas é o espírito que a gente está numa condição melhor. Então, é preciso a gente lembrar que é nós que vamos fazer essa mudança em nós mesmos, não é ninguém que vai fazer para nós. Então, que Deus guarde vocês, boa sorte, e vai semeando bem, porque quem semeia bem não serve bem de hora nenhuma.